Sexta-feira agitada com muitas novidades pelo lado da colina. Vamos às notícias de hoje do Vascão. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Hoje o dia está recheado de notícias. Vou tentar ser rápido para o vídeo não ficar muito longo, porque são muitas informações que eu tenho para passar para você, vascaíno, no dia de hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto. Vamos começar falando do Búfalo. Rossi finalmente chegou no Rio de Janeiro, chegou hoje por volta de 9h30. Ontem houve um probleminha na conexão, ele perdeu o voo, estava previsto para ele chegar ontem à noite. Perdeu o voo, dormiu em Brasília, mas acordou cedinho, pegou o voo de Brasília para o Rio, chegou por volta de 9h30 no aeroporto Santos Dumont, foi recepcionado por alguns jornalistas, alguns torcedores, deu entrevista, falou que estava se dedicando fisicamente, que está pronto, que está forte, que vai estar pronto para ajudar assim que o Ramon quiser. Sabemos que ele está desde abril sem contrato, desde fevereiro sem jogar, muito provavelmente vai precisar de se recondicionar fisicamente para poder entrar em campo. Então não tem a menor chance, até porque ele também não foi regularizado ainda, não tem a menor chance dele enfrentar o Grêmio. Vamos ver se daqui a uma semana, se ele, conforme ele se desempenhar nos treinamentos, quem sabe ele pode ser relacionado. Uma coisa que me deixou muito tranquilo foi que eu tinha dúvida ontem, cheguei a comentar com vocês, eu tinha dúvida com relação à não aprovação ou o não aval do Ramon Dias. E essa notícia chegou hoje de que o Ramon Dias, sim, aprovou a contratação do Rossi, baseado no fato dele ter enfrentado o Rossi lá na Arábia Saudita. Então o Rossi foi adversário dele em alguns jogos por lá. A gente sabe que ele gosta de um jogador veloz pelas pontas, porque ele fazia isso lá na Arábia. Então a gente sabe que o Rossi pode ser útil, nem que seja no segundo tempo. Precisamos apenas que o Rossi tenha o mesmo perfil que ele vinha tendo aí em 2019, jogador raçudo, veloz, que realmente possa ajudar ao Vasco. Então, chegou, já teve uma pesquisa lá na Net Vasco, foi apontado como 92% de aprovação a contratação do Rossi. Pouca gente não acreditando, então 92% da torcida, isso a gente já sabia, a torcida gosta muito do Rossi, pelo lado vibrante dele, pelo lado torcedor. Ele, obviamente, diversas vezes ele na rede social, ele mostrava o seu amor pelo Vasco. A gente não sabe se era uma forma dele cavar a volta para o clube ou se tinha algum sentimento, mas o que importa é que a torcida comprava a ideia e sempre gostou do jeito raçudo do Rossi, e 92% da torcida aprovou essa contratação. Vamos daqui desejar boa sorte, não vamos fazer nenhuma crítica antes que o jogador entre em campo, só fico temeroso pelo prazo que ele está de inatividade, mas isso resolve com treinamento. Se ele voltar com a mesma força física, com a mesma disposição, vai ser bastante útil ao Vasco. Outra novidade do dia de hoje foi o anúncio oficial da contratação do atacante Pablo Veguete. A novidade nessa contratação, chegou hoje à tarde, é de que o Pablo não foi comprado em definitivo. Ontem tínhamos a notícia de que ele teria sido comprado em definitivo e com um contrato de 2 anos, porém chegou a notícia hoje que ele foi emprestado com um passe fixado e a opção de compra, o empréstimo vai até meio do ano que vem, até julho de 2024, com uma opção de compra. Então, ele não foi adquirido ainda os seus direitos federativos, ele não pertence ao Vasco, ele está emprestado. Então, vamos aguardar se ele fizer uma boa temporada, se ele conseguir tirar o Vasco aí desse sufoco e fizer um bom campeonato carioca ano que vem, pode ser que seja contratado. O Veguete, ao exemplo do Rossi, também teve uma pesquisa mostrando se os torcedores gostavam ou não da sua contratação, e 93% aprovaram a contratação do Pablo
Veguete, que já está regularizado pelo Vasco, já está no bid, hoje agora no finalzinho da tarde, ele bidou finalmente, isso significa que ele pode enfrentar o Grêmio tranquilamente, sem problema de documentação. Esperamos agora só para ver a definição do Ramon Dias, se vai utilizá-lo ou não. O jogador chegou ontem, não temos notícias se ele treinou ou não hoje com o grupo, então precisamos saber se ele vai ter condições, porque ele viajou na terça, de quarta para quinta, foi fazer documentação no dia de quinta-feira e hoje, sexta-feira, então não sabemos como ele está fisicamente, se ele vai poder ou não enfrentar o Grêmio. Tomando como base o que aconteceu com o Sebastião Ferreira, eu aposto que ele jogue, porque a outra opção é manter novamente Figueiredo, que, convenhamos, não foi bem, e eu acredito que o Ramon também não deve ter agradado do futebol do Figueiredo no último jogo, aliás, nos 2 últimos jogos. Então, se tem a possibilidade de jogar com o Veguete, nem que seja apenas meio tempo, eu acho que ele deveria apostar sim, porque nós precisamos agora de todas as forças possíveis. O cara chega motivado, chega com vontade. Então, por mim, já colocava ele no jogo para poder a gente ter aí já uma noção do que ele pode fazer por nós. O Veguete mandou um recado para a galera, que eu vou deixar aí para vocês. O que falou o Veguete é um recado rapidinho, é um recado, inclusive, que ele falou na TV oficial do Vasco, na Vasco TV. Então, vamos ouvi-lo rapidamente. Hola, soy Pablo Vegetti. Bueno, quería saludar a toda la torcida de Vasco. Gracias por la bienvenida y vamos por todo. Abrazo grande. Boa! Falou bom, falou pouco, mas falou bonito. Bom, amanhã também por volta de 12h30 nós teremos a apresentação do Jefferson, o lateral que veio do Atlético Goianiense, e do Pablo Veguete. Então os dois serão apresentados amanhã no CT Moacir Barbosa por volta de 12h30, porque hoje teríamos a apresentação do Jefferson e amanhã seria a apresentação do Veguete, seriam dias separados. Porém, hoje houve uma operação policial nas redondezas ali do CT, então por uma questão de segurança do jornalista, dos próprios jogadores, resolveu não se fazer a apresentação do Jefferson e juntou as 2 apresentações para o sábado. Então sábado estaríamos aí vendo a apresentação dos 2 novos reforços do Vasco. Bom, notícia que bombou o dia inteiro, Vieto. A novidade que provavelmente vocês já estão sabendo, o Vasco já fez uma proposta essa altíssima, que coloca o Vieto, se aceitar, se vier para o Vasco, como o 3º maior salário no Brasil de jogador. Então seria uma proposta realmente irrecusável. Porém, a dificuldade está na família. Ontem nós falamos aqui da dificuldade de Vieto convencer a esposa a vir morar no Brasil. A esposa quer permanecer na Europa, preferencialmente na Espanha. Depende, obviamente, de uma proposta de trabalho para o seu marido naquela região. Parece que as propostas que ele receberam não o agradaram, e essa proposta do Vasco é daquelas realmente irrecusáveis. Então o Vieto estaria tentando convencer a sua esposa de vir morar no Rio de Janeiro. Com isso, essa torcida maravilhosa, essa torcida engajada, essa torcida que, rapaz, tem que tirar o chapéu, é uma torcida que realmente o Vasco só é o que é, só é do tamanho que é, graças a essa torcida. A torcida invadiu o Instagram do Vieto, pegou lá a postagem do Vieto, numa foto que ele está com a esposa, mais de 100 mil comentários na foto. Algumas pessoas também foram no Instagram da esposa do Vieto, pediram a ela para que libere o jogador para que venha jogar no Vasco. Parece, segundo alguns jornalistas que têm contato com o staff do jogador, essa repercussão, o Vieto chegou a ficar 2 dias seguidos no Trend Topics do Twitter. Então, para você ver como a torcida vascaína está engajada, como ela está se mobilizando para trazer o jogador. E óbvio que isso mexe com o emocional do jogador. Segundo o staff, a família ficou emocionada, nunca viram tanta demonstração de carinho pelo jogador e realmente ficaram balançados, sensibilizados. À tarde, algumas pessoas informaram de que o pai já estava vendo casas aqui pelo Rio de Janeiro, mas isso não significa absolutamente nada. É claro, ele já está se preparando. O Vieto, segundo o seu empresário, vai dar essa resposta até o dia 12. Então, até a próxima semana, ele vai definir aonde ele vai jogar, que ele não quer estender por muito tempo essa decisão. E aí, por uma questão
de segurança, as pessoas já estão olhando casa, já estão vendo onde morar, porque se eles definir em morar no Rio de Janeiro, já sabe o que fazer, então não perderiam tempo com relação a isso. Provavelmente deve estar vendo em outros países também de onde ele tem proposta para poder chegar a uma definição. Isso não significa nada, mas ao mesmo tempo é um bom sinal. Nessa onda de invasão de Instagram, de invasão de Twitter, de virar trend topic, até o prefeito da cidade foi lá e postou uma mensagem para a esposa do Vieto, dizendo que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito boa e muito maravilhosa e boa de se morar. Então, provavelmente ela não conheça o prefeito da cidade, foi mais uma mensagem no meio das mais de 100 mil que eles receberam, mas, e a torcida do Vasco não vai parar. Muito provavelmente esse número aí vai aumentar e vai aumentar demais, porque os caras estão empenhados em convencer o Vieto a vir para o Vasco. E diante dessa proposta, eu acho que, porra, ele deve estar muito, mas muito balançado mesmo. Então isso é muito legal. Uma notícia também interessante saiu no dia de hoje foi que o Vasco foi o quarto clube que mais gastou em contratações em 2023 no futebol brasileiro. Essa notícia corrobora mais ainda com o fracasso do nosso planejamento. Porque se nós tivemos o quarto maior orçamento do ano, foi o quarto maior clube que mais gastou no futebol brasileiro. Está aí na tela para vocês a relação de todos os outros clubes, os valores em euros. E a gente tem um elenco em 20º lugar, então alguma coisa deu muito errado. Né? Você não pode ter o quarto maior investimento e ter um time na última colocação. Temos certeza que a gente vai sair dessa, mas isso é um mau sinal, isso depõe muito contra a administração de que realmente não souberam gerir esses recursos. Então, não faltou dinheiro, não faltou investimento, faltou planejamento, faltou talvez um pouco de organização para montar esse elenco. Paulo Brax deve conceder uma entrevista na próxima semana. A SAF, a comunicação do Vasco, já deixou transparecer que na semana que vem ele deve fazer uma entrevista, então esperamos que realmente seja uma entrevista esclarecedora. Temos muitas dúvidas com relação se o trabalho dele foi bem feito e de alguma maneira foi impedido de ser executado por alguém, pelo Luiz Melo ou por alguma outra pessoa da SAF, da 777, por exemplo. Então, muitas dúvidas, muitas perguntas, provavelmente muitas coisas esclarecedoras teremos nessa entrevista na semana que vem. Espero que a entrevista seja num clima mais ameno, espero que a gente consiga a vitória contra o Grêmio, para que a gente tenha uma entrevista mais tranquila. Ele vai ser provavelmente muito metralhado, mas tenho certeza também que ele deve estar preparando respostas para as perguntas que ele já deve saber que vai receber. A notícia triste do dia foi que a desembargadora indeferiu o pedido do Vasco e o jogo contra o Grêmio não vai ter presença de público. A ideia era que tivesse a presença pelo menos de público feminino, crianças e portadores de deficiência, mas a justiça, através da desembargadora, indeferiu o pedido do Vasco. E aí fica uma questão muito... Ela usou como exemplo a confusão que houve no jogo do ABC, lá em Natal, que também só tinha torcida feminina e mesmo assim houve problema nesse jogo. Uma comparação, na minha opinião, que não tem nada a ver, porque a torcida aqui seria a torcida esmagadora do Vasco, dificilmente teria mulheres gremistas nesse jogo, então seria 100% de torcedoras vascaínas, então isso não é um motivo, não seria um exemplo, um comparativo. E ficou muito claro que a gente sofre ainda muito preconceito. O Vasco sofre preconceito desde que foi fundado. Então, mais uma vez, eu acho que a gente foi prejudicado, mais uma vez eu acho que eles estão, de certa forma, com preconceito à localidade, à barreira, aonde o Vasco tem o seu estádio. Isso já foi claro em alguns outros despachos feitos pela Justiça com relação ao entorno do Vasco. Então isso é um preconceito com relação à comunidade, não tem a menor dúvida, mas infelizmente sofremos com essa questão, porque sabemos que tem muito clubismo, então muita gente que é torcedora do rival, muita gente que quer prejudicar o clube, muita gente que há muitos anos vem tentando prejudicar o clube, e infelizmente, como sempre, a gente sempre falou, né? Sempre contra tudo e contra todos. Mas vamos em frente, eu tenho certeza que a gente não vai dar gostinho de cair mais uma vez para que essa galera caia tripudiando em cima da gente. Então a gente tem que ter muita consciência, foco,
determinação, apoio, muito apoio a esses jogadores, independente das nossas preferências, que a gente gosta de A, B ou C, são os jogadores que vamos ter até o final do campeonato e temos que apostar que eles vão conseguir nos tirar dessa. Essas foram as notícias de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, é de graça, não custa nada, se inscreva, dá uma moral para que a gente consiga cada vez mais estar fazendo um trabalho legal para vocês. Dê seu like, compartilhe, vai lá na notificação, marque o sininho para receber as notificações, para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E uma última notícia. Tem agora uma série na Vasco TV, muito interessante, comemorativa dos 120 anos da história do Vasco. O primeiro episódio saiu hoje, então convido a todos vocês para ir lá assistir. Precisamos cada vez mais exaltar e conhecer a história do maior e da mais bela história do futebol brasileiro, que é a história do Clube de Regata Vasco da Gama. Então convido a todos vocês a irem lá na Vasco TV e assistir o primeiro episódio. Eles vão soltando aos poucos e eu tenho certeza que vocês vão ter orgulho de vestir essa camisa, orgulho de ser vascaíno. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.